A minha pergunta tem duas fases. A primeira parte da pergunta é: a desigualdade no Brasil é um problema? E se a sua resposta for sim, a gente tem que buscar uma maior igualdade no ponto de partida, ou seja, igualdade de oportunidades, ou a gente precisa buscar igualdade também no ponto de chegada? Essa pergunta não faz nenhum sentido, velho. Todo mundo aqui perdeu na vida. Todo mundo. 10 pra meia-noite tá vendo Prioli e Kim Kataguiri. Não faz sentido. Sim, é um problema. Não acho que é possível que haja igualdade nem no ponto de partida, nem no ponto de chegada. Maravilha. Mano, acabou a entrevista, velho. Não, é ótimo, né? É um problema, mas não tem solução. Porque os indivíduos são desiguais por natureza, né? Ah, entendi. Então eles são diferentes, né? Que na verdade é isso. Eles têm singularidade, mas vão ser desiguais. É isso aí. Então passa fome mesmo, foda-se. Esse é um dos fundamentos do liberalismo. O que o liberalismo defende é um piso de oportunidades, ou seja, abaixo daquilo nenhum indivíduo deve se submeter. Entendi. É só não querer. Pronto, acabou. Ai, ai. Inclusive, a ideia de renda mínima universal é uma ideia historicamente defendida por Verdade. teóricos liberais. Isso né? é verdade O mais mesmo. recente deles, mais recente conhecido e premiado deles é o Milton Friedman, né? Prêmio Nobel de Economia, que defendia a renda básica universal como um instrumento de piso de oportunidades, ou seja, que o indivíduo só é livre se ele não, em nenhuma hipótese, é obrigado a se submeter a uma situação degradante para para conseguir comprar comida para sua família. Kim Kataguiri soviético. O capitalismo basicamente é isso. Ele submete as pessoas a condições desumanas de trabalho e de vida para que elas possam sobreviver. Inclusive tem vários bilionários que são a favor de renda básica universal e é um grande perigo isso. É uma grande armadilha, porque talvez valha mais a pena você criar uma renda básica universal para garantir que essas pessoas continuem consumindo e gastando esse dinheiro, fazendo o capital circular, do que você tentar prover emprego e trabalho. É uma dimensão de realidade que já lida com o futuro descolamento da sociedade e do mundo do trabalho. Foda, né? Eu não acho que dê para a gente fazer com que todos os indivíduos partam, né, de um mesmo local para numa disputa qualquer de mercado ou num vestibular ou qualquer outra coisa. Nem, muito menos chegar, né, ter o ponto de chegada igual. E essa é a grande crítica que Hayek, que Mises, que o Friedman fazem ao socialismo e ao comunismo, né? Eles dizem que para que você manipule o sistema de preços num ponto em que todo mundo tem as mesmas propriedades, que Tem nada a ver com isso. Porque o Mises e o Hayek não leram Marx, né? Não leram. Porque se eles tivessem lido, eles não teriam falado essa groselha, velho. Como se o sistema de preços não fosse manipulado por quem detém o controle dos meios de produção. Pelas lideranças internacionais geopolíticas, pela burguesia internacional. Ah, faça-me o favor. Todo mundo seja materialmente igual, né? Tem as mesmas condições financeiras, tem o mesmo poder aquisitivo, necessariamente você precisa de uma ditadura. Por quê? Porque se os indivíduos são desiguais por natureza, se eles obtêm resultados desiguais por natureza. Claro que as pessoas são diferentes por natureza, né? Isso é evidente, mas existe uma diferença substancial entre alguém ser diferente e alguém partir de condições de desenvolvimento desigual. Que um herdeiro, com certeza, é diferente de um trabalhador, sei lá, de que corta cana. Agora, dizer que essa diferença substancial pode ser validada pela posição em que cada um se encontra? Não, aí não. É muito fácil ser liberal, velho. Tem aptidões diferentes por natureza. A única maneira de você fazer com que num ponto de chegada as pessoas sejam iguais é pelo uso da força. Você só consegue esse uso da força por meio de uma ditadura. Tipo a ditadura da burguesia, né? Que cria um braço armado chamado polícia para poder garantir o controle de toda a população trabalhadora e garantir a ordem e a segurança das propriedades. É isso aí. Fazer uma junção daquilo que você me falou, só para incluir uma pergunta acho que para conectar todas as coisas. Porque quando você se definiu como liberal, você fala então dessa preservação da liberdade de seres humanos livres e iguais. E aí depois a gente está falando da desigualdade como problema e você fala, os seres humanos são desiguais por natureza. E aí você fala então da ideia de renda básica para que as pessoas não sejam obrigadas a se submeter a situações degradantes. Por que eu quero unir tudo isso? Porque eu acho que essa visão dos seres humanos como iguais e livres
é uma visão de um ideal, de alguma maneira. Porque você mesmo disse, as pessoas são desiguais e a gente tem uma sociedade que se reproduz segundo valores que não são esses valores de pessoas iguais no seu espaço de liberdade há muitos e muitos anos. Então, hoje em dia, o critério de diferenciação das pessoas e, consequentemente, do espaço... Nossa, a impressão minha, mas a estante do Kim Kataguiri tá envergada. Será que um móvel é assim ou será que ele tá envergado porque o cérebro dele é muito pesado? Nossa, mano, que agonia! O espaço de liberdade que cada um experimenta é diferente. As pessoas não evoluem ou não no mercado de trabalho só a partir da própria dedicação ou das próprias qualidades, porque a gente tem outros valores que acabam importando na nossa sociedade. Acho que só para... talvez você explicar que isso me parece, esse é um norte, mas você vê o mundo que a gente vive hoje, a realidade tal como ela se apresenta, é uma realidade de indivíduos que têm o mesmo espaço de liberdade para se comportar e para buscar, enfim, a realização na própria vida, ou a gente precisaria corrigir esse desequilíbrio que foi produzido por decisões históricas tomadas por seres humanos? Acho importante separar, né, quando a gente fala dos fundamentos filosóficos do liberalismo, a igualdade tem um significado. Quando a gente fala sobre condições materiais, a igualdade tem outro significado. Quem diria, né? O que eu quero dizer com isso? Do fundamento filosófico do liberalismo, as pessoas são iguais do ponto de vista jurídico, da legitimidade do poder, principalmente da legitimidade do poder estatal. Porque o liberalismo surge para quebrar as monarquias absolutistas, né? Para romper o paradigma do feudalismo, né? Do poder baseado naquilo, nas suas posses rurais, do poder baseado no seu sobrenome, do poder baseado na religião que você professa. Ele tá certo. Isso é real mesmo. O liberalismo ele entra como esse quebrador de paradigma. De defesa de liberdade jurídica, não de liberdade econômica. A estrutura econômica das grandes monarquias, ela não era tão mais feudalista, né? Mas o que acontece é que a estrutura social feudal se manteve muito similar. Então você tem ali ainda a mecânica de privilégios do nobre, da hereditariedade, que atravessam muito mais essas questões nesse momento. E os liberais, querendo ou não, né, eles criticam essa posição, teoricamente. Porque a gente sabe que, na verdade, quem vai colher esses frutos são esses senhores, né? Na prática, o que ele está falando, idealmente, né? Na prática, quem vai acessar são os burgueses, né? É uma determinada classe social. Ele quebra nesse sentido, né? De questionar esse status jurídico. Mas ele questiona esse status jurídico para uma parcela da população. É uma liberdade formal para legitimar a exploração capitalista. Prevê uma igualdade jurídica, mas não uma igualdade material, mas não uma igualdade econômica, mas não uma igualdade de trabalho. Ainda existe hoje poder por sobrenome. A questão, por exemplo, racial, ela está ligada a outros princípios que o liberalismo apoia, né? É um grande movimento dialético. A própria questão de gênero está ligada a um modelo de sociedade patriarcal que a gente vive. Professa do poder baseado no seu sangue. É que isso ainda existe, né? Tanto que essa estrutura de poder, de certa maneira, se manteve especialmente a partir das revoluções do século XIX, né? Da Primavera dos Povos, quando o povo tá quebrando o pau com a burguesia e com a nobreza, e aí a burguesia, que já estava começando a se consolidar como força política hegemônica, faz meio que um bem bolado com a nobreza. Por quê? Porque a nobreza perderia todos os seus privilégios e a burguesia também, né? Então existe uma aliança entre burguesia e nobreza, em que a nobreza abre mão de certos princípios, de um certo comando político-social para se manter viva. As monarquias continuam como constitucionais, né? A gente tem monarquias até o final da Primeira Guerra, e depois da Primeira também. Basicamente é isso, né? Mas é isso aí. Filosoficamente, né, o liberalismo defende que as pessoas são iguais no seguinte sentido: cada indivíduo tem a mesma legitimidade para exercer o poder que o outro. Não existe ninguém que seja ungido por uma divindade, não existe ninguém cuja família legitime o exercício do poder, não existe ninguém cujas posses legitimam o exercício do poder. Idealmente é isso, né? Na materialidade, cada indivíduo vale exatamente a mesma coisa no exercício do poder. Daí, né, os fundamentos liberais para a democracia, e a democracia, ela, na sua natureza, na sua origem, ela é liberal, vem das revoluções burguesas. Cada indivíduo vale um voto. Cada indivíduo tem o mesmo poder, né, na hora de escolher o seu representante. É nisso que a gente fala sobre a igualdade filosófica do liberalismo. Agora, quando a gente fala sobre igualdade
material, né, o liberalismo não acredita que... E faltou falar da materialidade, né? Porque na verdade a igualdade jurídica só pode ser precedida pelos sujeitos que vão ter como bancar essa igualdade, né? Se quem detém o Estado, o controle político, é aquele que detém as propriedades, então quem não tem propriedade fica a ver navios. Não tem materialismo nenhum nisso. Que seja possível que as pessoas O Jones veio até olhar? Nem vi. tenham todas elas as mesmas oportunidades, todas elas tenham as mesmas condições materiais, o mesmo poder aquisitivo, por isso ser contra a própria natureza humana. Os seres humanos são desiguais, né? Uma pessoa é completamente diferente da outra. Quando a gente parte para um debate pragmático da realidade de hoje do Brasil, né, o liberalismo, em boa parte das políticas públicas que defende, acredita que os principais problemas sociais e os principais problemas econômicos e de subdesenvolvimento que o Brasil vive hoje são resultado de medidas estatais intervencionistas na vida das pessoas. Baseado em quê? Nada na minha cabeça. Nada. Eu acho que a desigualdade é um mero dado do Estado, né? Como se o Estado fosse uma entidade fantasmagórica e não o Estado burguês, que é o Estado que a gente está inserido, historicamente, né? Por isso, a defesa tão veemente de reformas administrativas, de reformas tributárias, né? Para fazer com que a gente tenha E aí ele erra na conta mais uma vez, né? Porque é burro. Por quê? Porque ele vai falar, não, porque vamos ter as reformas, vai ter tudo isso. Só que ele esquece que a burguesia que controla o Estado não vai deixar nenhum tipo de reforma que a onere passar, né? Mas a trabalhista vai, mas a PEC do teto, a PEC da morte vai também. Porque ele esquece do fator fundamental, porque quem detém o controle do Estado não são pessoas, né? Ideologia vazia, meu Deus. Quem tem é a burguesia. Então a burguesia vai se utilizar dos seus aparatos para manter sua estrutura de poder. Ou no máximo conceder algumas coisas, como foi no governo do PT. Mas cobrar essa conta quando lhe for conveniente. Bem bom, hein? PEC da morte é a PEC 95. É a PEC 95, é a PEC do teto dos gastos. É a que congelou os gastos públicos por 20 anos, nas áreas de saúde, educação, segurança e tal. Um ambiente mais isonômico que faça com que os mais pobres tenham mais acesso, eles deixem de ser espoliados sistematicamente pelo Estado para financiar uma elite ou burocrática ou financeira mesmo, né? Ou de empresários que têm poder de lobby dentro do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, para obter esses benefícios setoriais que são antiliberais. Essa fala... E aí ele não fala simplesmente que esse lobby está sendo articulado por membros da burguesia, né? Por membros da elite capitalista, que são só políticos. Diminuir o tamanho do Estado muitas vezes é interpretada só como diminuir o tamanho do Estado naquilo que o Estado é assistência às pessoas mais pobres. Então eu quero que você fale um pouco, se você propaga essa fala de diminuir o tamanho do Estado, se quando você fala isso, você está falando de um Estado que ajuda as pessoas mais pobres ou as pessoas numa situação de maior vulnerabilidade, enfim, por outras razões. E se você também fala, quando você está falando de papel do Estado, do papel do Estado nessa ajuda ao setor privado, por meio de crédito subsidiado, de isenção fiscal. Então, o que você... Se você usa essa retórica, se sim ou se não, o que isso significa para você? Exatamente, ele chamou de empresário não de burguesia. Que grande diferença conceitual, né? Eu defendo, sim, faço discursos em favor do enxugamento da máquina pública, sempre deixando claro esse objetivo e esse fundamento de que o Estado brasileiro hoje é um agente concentrador de renda, né? É o Robin Hood às avessas, é um sujeito que rouba do pobre. Eu gosto muito que são essas frases prontas que não explicam porra nenhuma. Para dar pro rico. E é nesse sentido que eu defendo o enxugamento da máquina pública. É irracional pensar que o nosso orçamento primário é de 1 trilhão e 500 bilhões de reais e 1 trilhão seja para financiar folha de pagamento. Não é para você fazer política pública para o mais pobre, não é para você conceder um sistema de renda básica, não é para você investir em infraestrutura de escola, de hospital, não é para você investir em pesquisa e desenvolvimento. Brasília, o plano... Basicamente é que ele fala de folha de pagamento, mas ele não fala de qual setor, porque o setor que é mais afetado pelas reformas administrativas, reformas previdenciárias, são setores que ganham menos, né? Professor, enfermeira, médico, assistente social, lixeiro, essa galera, velho. Mas exatamente, vai mexer na militar? Vai mexer no STF? Vai mexer nessa galera? Não vai mexer nessa galera. Ô, iludido. O plano piloto concentra muito dessa renda. Você vê quando você pega a lei orçamentária, né, que é desproporcional
o que Brasília recebe, porque a elite do funcionalismo público está concentrada aqui. Mas você tem nos estados também, principalmente o Judiciário e o Ministério Público. Não vai falar da auditoria da dívida pública também. Não vai. Essa concentração, né, de super salários. Então, 120 milhões de brasileiros, segundo o último IBGE, vivem com menos de R$ 15 por dia. Esses 120 milhões de brasileiros financiam salários de 5, 10, 15, 20, 30, 40 mil reais em Brasília e nos estados. Peraí. Mano, peraí. Você tá me falando, você tá querendo comparar um salário de 5 mil reais pra mais de 40 mil? Quais folhas de pagamento, velho? Você tá de sacanagem, mano. O que você acha que você faz? Mano, 5 mil reais é um salário alto no Brasil. Porque a gente é muito desigual. Mas você falar que isso é o teto do funcionalismo público? Mano, você tá de brincadeira, velho. Quando eu falo de enxugamento da máquina pública, eu tô falando justamente disso, de voltar o Estado a servir aquele que financia as atividades do Estado, principalmente a população mais pobre, que é a maioria esmagadora da população brasileira. Se você ganha mais de 20 mil reais por mês no Brasil, você já faz parte do 1% mais rico. Isso é inaceitável, né? Uma pessoa que ganha 20 mil reais por mês, ela não é rica. Mas no Brasil, ela faz parte do 1% mais rico. Nossa, quem diria que ele foi sensato nessa, hein? Quem diria? E isso, em regra, é financiado pela população mais pobre. Então, quando eu falo de enxugamento da máquina pública... Mas é aquele negócio, né? Funcionário público é importante ter estabilidade, ter salário alto, exatamente para que ele possa render na máquina pública, né? Porque a máquina pública serve... Pra quê? Pra servir a sociedade, a comunidade. Quanto que tu ganha, Kim? Quanto que tu ganha? Eu tô resgatando a origem do liberalismo de combate a privilégio. De você falar, olha, por que a população comum tem que financiar privilégio da monarquia? Hoje, voltada para os tempos de democracia, de república, por que a população tem que financiar os privilégios de juízes, de promotores, de ministros de estado, de deputados, de senadores? E por que essa política de transferência, cruel de transferência de renda, tem que continuar existindo sob um pretexto de atender a população? Porque sempre que a gente vai, né, fazer alguma ofensiva, né, no bom sentido, contra o privilégio de qualquer corporação, de juízes, por exemplo, você tem um discurso de que os juízes atendem a população mais pobre, eles são fundamentais para a garantia de direitos e etc. e tal. Muitas dessas justificativas são verdadeiras, mas elas não justificam você ter um salário desproporcional para a realidade do Brasil. Então quanto que é esse salário? O cara não tem dado, velho. O cara fala um discurso de enxugamento do funcionalismo público, blá, blá, blá. Mas será que o rombo orçamentário tá aí? Não tá aí. Tá em auditoria de dívida pública, tá em cobrança de dívida de banco, de empresa devedora de IPTU, de imposto de renda. É aí que mora a parada, né? E não você fazer uma reforma administrativa porque o professor pague mais taxa da Previdência. Tá de sacanagem, velho. Porra. E do grupinho do qual ele faz parte que ria de professor apanhando da polícia. E é justamente sobre isso que eu falo quando eu estou falando em enxugamento da máquina pública. Perfeito. E já que você está falando em liberdade, vamos falar de liberdade para a iniciativa privada. A iniciativa privada tem que ter ampla liberdade ou existem exceções? Existem espaços em que o Estado tem que interferir para regular algumas situações? Não, acho que tem de haver uma regulação mínima, sim, né? Não 100% livre. Existe você tem, por exemplo, chamados monopólios naturais, né? Que são monopólios naturais, meu Deus, lá vem. Aqueles serviços que necessariamente são monopólios pela sua natureza, né? Monopólios naturais são aqueles serviços que produzem monopólios por natureza. Nossa, velho. Uma ferrovia, você não vai construir outra ferrovia do lado para competir com aquela que já existe, porque é inviável do ponto de vista econômico você fazer uma outra ferrovia para concorrer, né? Como é que você soluciona isso e como é que você cria um ambiente de concorrência para isso? Fazendo com que o Estado regulamente e crie concorrência onde não há. Então, olha, tem essa ferrovia aqui ou tem esse espaço para se criar a ferrovia. Eu faço um chamamento público e falo, ó, a empresa que concedeu o melhor serviço pelo menor preço vai construir essa ferrovia e vai ter autorização para operar essa ferrovia durante 5, 10, 15 anos. Mesma coisa o sistema elétrico, uma coisa muito presente na nossa vida, né? Distribuição e transmissão são duas coisas diferentes. Transmissão é quando eu tiro a linha da hidrelétrica para passar para o Estado. Distribuição é quando eu pego o linhão do Estado. É isso aí, mais comunista a cada dia.
Pensamento correto. Para distribuir para as residências. Tanto a transmissão como a distribuição são monopólios naturais. Ninguém vai passar 2 cabos elétricos na sua casa para você escolher de qual empresa você quer usar aquela transmissão ou distribuição de energia. Daí também, mais uma vez, a necessidade do Estado criar um ambiente regulatório que crie a competição dentro da distribuição ou dentro da transmissão para fazer com que o serviço seja o mais barato e mais eficiente possível para o cidadão. Então, eu não acredito numa anarquia de mercado, por assim dizer. Eu acho que existem momentos em que sim se faz necessária alguma regulação estatal. Kim, se você tivesse que estabelecer aqui um projeto básico para o Brasil, 3 pontos fundamentais, quais seriam as suas 3 propostas? O que você considera o mais importante? E fala brevemente sobre cada um desses pontos. Até respirou fundo. Eu acho que um programa de renda básica universal, né, um piso de oportunidades para todas as pessoas, e extremamente robusto. Para mim, um sistema de renda básica universal poderia, inclusive, substituir não com renda básica, né? No Chile é com vouchers, mas no Chile e na Suécia, né? Em vez de você ter educação pública, você tem educação privada e o governo paga a educação privada para aqueles que não têm condição de pagar a própria educação. Meu Deus. E essas famílias que recebem essa bolsa do governo que escolhem em qual escola os seus filhos vão estudar, né? Não é uma imposição estatal. Para mim, esse programa de renda básica poderia substituir o sistema de educação e o sistema de saúde. A própria família escolher com aquele dinheiro que recebe. Ela ia escolher, e aí provavelmente ela não teria acesso aos melhores grupos e serviços de saúde, porque ela não teria o dinheiro suficiente para pagar isso. Ele acha que esses lobbies não vão existir, que o Estado não vai ser cooptado para poder fazer lobby para essas empresas, que vão oferecer um serviço merda, porque é assim que acontece, né? E ele acha que o voucher vai dar certo. Cara, é só ver a situação da educação no Chile e a questão de saúde no Chile também, velho, para ver se deu certo. Qual convênio de saúde vai se filiar? Como na Alemanha, por exemplo, que é baseado em sistema de convênios privados, convênios obrigatórios. É sistema misto. E privados, com o governo financiando aquelas famílias que não têm condição de pagar por nenhum convênio. E para a saúde também. E para a fome, para o consumo de maneira geral. Acho que um sistema extremamente robusto, que trouxesse racionalidade para as nossas políticas públicas sociais de renda básica universal, seria um dos pilares. Outro pilar, do ponto de vista político, né, que eu acho que o Brasil já sofreu muito com crises políticas, ainda sofre com crises políticas e institucionais. Parlamentarismo, né? E aí... Imagina o parlamentarismo com esse maluco, velho, sendo uma das referências. Cara, quem é parlamentarista é a pura nata da burguesia brasileira, pró-golpe. Nossa, velho, é só a galera zoada. É uma discussão grande e uma discussão impopular, né? Eu sei que a minha defesa é derrotada, que a maior parte da população é contra. Graças a Deus. É um sistema que traz mais estabilidade democrática. É muito difícil você... Bem democrática mesmo. É democrática porque o Congresso agora, que já tenta cooptar o presidencialismo de coalizão, vai cooptar de vez, né? Aí sim tá democrática. Você vê, e é muito mais raro você ver, né, golpes em países historicamente parlamentaristas do que em países presidencialistas, justamente pela concentração de poder que o presidencialismo dá para o presidente da República. Solução mais simples de crises institucionais. Então, o chefe de governo, o primeiro-ministro, perdeu a maioria, dissolve o Congresso, chama novas eleições até alguém formar a maioria, né? Você tem uma pressão para que o parlamento componha a maioria, porque senão todo mundo perde o mandato. Aqui no Brasil, não, a gente tem o pior dos dois mundos, né? O presidente, ele precisa do Congresso Nacional para governar. Mas o Congresso Nacional não precisa compor com o presidente para manter o seu mandato. Se o Congresso Nacional e o presidente não se entendem, nem o presidente perde o mandato, nem os deputados perdem o mandato. Você pode simplesmente ficar 4 anos sem governo. Ah, tá. Não, na verdade não, né? Porque o Congresso tá aprovando tudo que o Bolsonaro, que o projeto do governo passa. Ah, entendi. Com bateção de cabeça entre executivo e legislativo. O terceiro pilar, vamos pensar sobre uma atividade econômica, atividade produtiva. Acho que seria uma simplificação tributária ao máximo possível. Industrialização não, né? Só simplificação tributária. Muito que bem. Né? O Brasil é um manicômio tributário, né? Você é o país em que você mais gasta tempo para saber o quanto você precisa pagar para o governo. É um negócio assustador, né? E é exatamente esse tipo de lobby que a gente vê aqui diariamente no Congresso Nacional. Muitas vezes, né, os setores atrasados ou burocráticos que têm um poder de lobby gigantesco em Brasília
para manter uma burocracia inútil. Acho que muito disso é o reflexo do nosso sistema tributário. Jesus Cristo, muito ruim, velho.